Bom dia a todos, pessoal. Hoje, quinta-feira, a gente vai começar a nossa aula trabalhando com a resolução de exercícios, né? A gente preparou os exercícios de vestibulares para estar trabalhando com vocês, exercícios do Enem, dos vestibulares locais, vestibulares de outras regiões também, que abordem os conteúdos de análise combinatória e probabilidade, que são os conteúdos que a gente trabalhou nessas 2 últimas semanas, tá bom? Então, acompanhe aí com a gente a resolução dos problemas. Qualquer dúvida, vocês podem utilizar o chat aí, o professor Matheus vai estar nos auxiliando. Então, qualquer dúvida, Matheus, que às vezes aparecer no chat aí, você vai me comunicando também, porque aí eu não vou conseguir estar olhando o chat, aí você vai me fazendo esses questionamentos também. Tá bom, Certo? professor. E Certinho. qualquer dúvida, utilizem o chat aí para poder estar perguntando. Quem está acompanhando gravado também pode utilizar os comentários do YouTube para poder estar fazendo essas perguntas que a gente vai responder assim que possível, certo? Então vamos começar então a nossa resolução de exercícios, né? Essa resolução de exercícios ela foi elaborada tanto por mim quanto pelo professor Matheus. E aí a gente vai começar então com esse exercício número 1, que é um exercício da Federal da Bahia, da Universidade Federal da Bahia. Existem 5 ruas ligando os supermercados S1, S2 e S3, né? Então, todas as vezes que a gente for estar resolvendo exercícios, né, de vestibulares, imagina que você está lá no vestibular, na hora lá a gente fica um pouco nervoso. Então, uma dica é que sempre vá tentando grifar aquelas informações que são importantes, né, na resolução do exercício do problema, porque facilita muito na hora de resolver. Então, a gente tem aqui, existem 5 ruas ligando os supermercados S1 e S2, e 3 ruas ligando os supermercados S2 e S3. Para ir de S1 a S3, passando por S2, o número de trajetos diferentes que podem ser utilizados é... Então, a gente tem aí que esses trajetos, né, eles estão relacionados, primeiramente, do S1 para o S2 e do S2 para o S3. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, que o S1, né, o supermercado 1, ele vai estar ligado ao S2, e o S2, por sua vez, vai estar ligado ao S3. Ou seja, se eu quero ir do S1 para o S3, eu preciso passar pelo S2. A gente viu ali há pouco, então, que para chegar do supermercado S1 ao S2, eu tenho 5 ruas ligando eles. Então, eu tenho 5 opções de ruas para sair do S1 e chegar no S2. E do S2 para o S3, eu tenho do S2 para o S3, eu tenho 3 opções de ruas, né? Então, quer dizer que, para cada uma dessas ruas que eu for tentar chegar no supermercado S3, passando pelo S2, eu vou ter, por exemplo, vamos supor que eu escolhi aqui no S1 a primeira rua. Para essa rua, eu tenho as outras 3 possibilidades de rua do S2 para o S3. Então, isso daqui é um caso onde a gente vai usar o princípio multiplicativo, onde a gente vai ter que, para cada uma das 5 primeiras possibilidades, eu vou ter 3 possibilidades do outro caminho. Então, a gente vai multiplicar esses caminhos. 5 vezes 3 vai ser igual a 15. Desde já, eu já peço desculpa pela letra aí, né? Usando o mouse aqui, é um pouco mais complicado. Então, a gente vai ter que existem 15 trajetos diferentes que a gente vai poder utilizar para poder chegar do S1 ao S3, passando pelo S2. Então, a alternativa correta vai ser a letra A, certo? Então, a gente aí resolveu esse exercício bem simplesinho, usando o princípio multiplicativo. Vamos para o exercício 2. O exercício 2, ele também é da Federal da Bahia, né?
e a gente vai ler ele com calma, grifando os trechos mais importantes para a resolução desse problema. Então, a gente tem aí 4 jogadores saíram de Manaus para um campeonato em Porto Alegre, num carro de 4 lugares, certo? Isso é importante a gente saber que a gente não está considerando que o carro tem 5 lugares, apenas 4. Então não tem lugar vago, certo? Dividiram o trajeto em 4 partes e aceitaram que cada um dirigiria uma vez, certo? Então a cada trecho, um dos jogadores iria dirigir. Combinaram também que toda vez que houvesse mudança de motorista, todos os outros deveriam trocar de lugar. O número de arrumações possíveis dos 4 jogadores durante toda a viagem é. Um segredo aqui também é essa palavra, né? Arrumações. Ah, professor, mas a gente ainda não aprendeu nenhuma estratégia matemática com a palavra arrumação, né? Mas a gente já viu que existe uma palavra que é sinônima disso, né? Que é a ideia de permutação. O que é permutar? É trocar de lugar, né? Então a gente tem aí, vamos imaginar o carro com os seus 4 lugares, né? Teoricamente, 2 à frente, 2 atrás. Então a gente tem aqui que esse primeiro lugar é o do motorista, né? E a gente viu que o motorista vai ser trocado durante 4 vezes, porque são 4 jogadores e são 4 trechos, né? Então, no primeiro banco aqui, do motorista, existem 4 possibilidades, né? Que cada um vai se sentar. No banco passageiro ao lado do motorista, pode sentar qualquer um dos outros 3, né? Então, existem 3 possibilidades, né? No próximo banco, atrás do motorista, pode se sentar qualquer um dos outros 2 que sobraram. Então, a gente vai ter aqui qualquer um dos outros 2. E no último banco, aquele que sobrou mesmo. Então, uma possibilidade. Isso daqui que a gente está fazendo, já que todos vão trocar de lugar, a gente está trabalhando com a ideia de permutação, que é essa troca de lugares, esse movimento de trocar de lugares. E a gente viu que a permutação, no caso, o P4, que é a permutação de 4 elementos, ele nada mais é do que 4, já que são 4 elementos, fatorial, né? Que é representado aqui pelo ponto de exclamação. O que é esse 4 fatorial? É quando eu tenho o produto do 4 por cada um dos seus antecessores. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai ser igual a 24. Certo? Então a gente tem que a troca de lugares, o número de formas diferentes desses jogadores se sentarem, vai ser de 24 maneiras diferentes. Então, dessa forma, a resposta correta vai ser a letra D, né? 24 formas diferentes de sentar. Então, a gente vai ter uma permutação de 4 elementos, certo? Alguma dúvida? Use o chat aí para poder perguntar. Exercício número 3. Esse exercício agora é da Unicamp, de 2012, né? A Universidade de Campinas, lá em São Paulo. O Grêmio Estudantil de uma escola é composto por 6 alunos e 8 alunas. Na última reunião do Grêmio, decidiu formar uma comissão de 3 rapazes e 5 moças para a organização das Olimpíadas do colégio. De quantos modos diferentes pode se formar essa comissão?
Quando a gente está perguntando de quantos modos, quantas maneiras diferentes, né, pode se formar alguma coisa, a gente sempre já vai ter em mente que a gente vai utilizar ou a ideia de arranjo ou a ideia de combinação. E aí a gente vai precisar relembrar qual é a diferença entre arranjo e combinação, né? A gente viu que arranjo começa com a letra A, é aquele que altera, ou seja, a ordem de escolha vai modificar o grupo que está sendo formado. Nesse caso, falou-se que quer se montar uma comissão de 3 rapazes e 5 moças. Faz diferença se o Joãozinho vai ser escolhido primeiro do que o José? Ou se o José vai ser escolhido primeiro que a Maria? Não, não faz diferença. Então, nesse caso, se não faz diferença, a gente vai usar a ideia de combinação, certo? Então, sempre antes de começar a calcular, primeiro a gente precisa identificar qual que eu vou utilizar, né? Então, a gente vai utilizar aí a ideia de combinação. Tá, mas eu vou usar a combinação de quê, né? Combinação é essa escolha. Então, a gente vai ter, primeiramente, eu quero escolher 3 rapazes. De um grupo de quantos rapazes que tem? Ah, eu tenho 6 rapazes, porque são 6 alunos. Então, eu vou ter aqui uma combinação de 6, que são o total. Opa, deixa eu corrigir esses 6 aqui. Então, eu vou ter uma combinação de 6, 3. Por que 3? Porque são 3 que eu quero escolher. Então, eu vou ter uma combinação de 6, 3. É a forma de escolher 3 rapazes de um grupo de 6 alunos. Tá, eu também quero escolher as meninas, né? Então, eu vou ter aqui, para escolher as meninas, uma combinação de 8, porque são 8 meninas no total, 5, porque eu quero escolher 5 meninas, certo? Então eu vou ter aqui uma combinação de 8, 5. Mas eu não quero escolher para a mesma comissão, não vou escolher ao mesmo tempo um e outro. Então toda vez que eu tiver a ideia de escolher um e outro, eu vou usar a ideia de multiplicação, certo? Professor, como assim? Então quer dizer que na matemática a gente tem uma observação, deixa eu escrever ela aqui de uma cor diferente para vocês, que é o seguinte: quando a gente usar a ideia de e, quer dizer que está acontecendo uma coisa e outra ao mesmo tempo, a gente vai usar a ideia de multiplicação, certo? Então, eu quero escolher 3 rapazes e 5 moças. Então, eu vou multiplicar essas combinações. Se eu tiver a ideia de ou, esse U até ficou enorme, hein? Mas se eu tiver a ideia de ou, quer dizer que eu vou escolher 3 rapazes ou eu vou escolher 5 moças, quer dizer que vai ser um ou outro, não os dois ao mesmo tempo, a gente vai usar a ideia de soma, ok? Então, anote isso daí no caderno de vocês. Todas as vezes que eu tiver a ideia de e, multiplica. A ideia de ou, que é uma coisa ou outra, eu somo, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou multiplicar porque eu tenho a ideia de e. Eu vou acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente vai calcular aqui essas combinações, né? Lembrando que a combinação ela tem uma formulazinha, né? Que é a ideia de n fatorial dividido por k fatorial e, entre parênteses, n menos k fatorial. O que significa isso na prática? E aí é uma forma de vocês facilitarem para não ficar precisando decorar a fórmula, certo? Então, tem aqui a combinação de 6, 3. Combinação quer dizer que eu vou usar os dois e a diferença. Então, vai ficar o maior deles, que é o total, em cima, fatorial. Então, eu vou ter 6 fatorial dividido por... O que eu vou usar agora? O outro elemento.
3 fatorial. E agora eu vou usar a diferença. 6 menos 3 vai ser igual a 3. Então, vai ser 3 fatorial de novo, certo? Lembrando que um 3 fatorial aqui é o segundo elemento, o outro aqui é a diferença. Vezes, né, porque a gente está multiplicando essas combinações. Combinação de 8, 5. Então, a gente vai ter 8 fatorial sobre, ó, o outro elemento, 5 fatorial. Gente, desculpa aí pela letra mesmo, hein? Porque no mouse aqui tá complicado. 5 fatorial. 8 menos 5, que é a diferença, vai ser 3 fatorial. Então, eu tenho aqui esse produto, mas a gente ainda não terminou. A gente precisa resolver esses fatoriais, né? Eu vou escrever aqui, depois eu vou precisar apagar aqui em cima, tá? Para continuar. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer que eu já expliquei para vocês na última aula? Sempre que a gente for resolver o fatorial, a gente vai pegar esse maior, que é o de cima, e vai desenvolver ele até o máximo que tiver embaixo. Por quê? Porque aí a gente vai cancelar. Então, por exemplo, o 6. A gente vai desenvolver o 6 fatorial até chegar no maior daqui de baixo. O maior daqui de baixo é o próprio 3 fatorial. Então, a gente vai fazer 6 vezes 5 vezes 4. Por que a gente não vai continuar? Porque o 3 fatorial, que é o restante, já cancela com um desses 3 fatoriais que está aqui embaixo, certo? Então, se eu quiser até escrever aqui para facilitar a visualização, ó, a gente vai ter aqui vezes 3 fatorial, quer dizer que eu não terminei de fazer o fatorial ali dele, certo? Embaixo, a gente vai ter, vou abrir um deles, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1 vezes o outro eu vou deixar como 3 fatorial, só para a gente já visualizar como que vai funcionar. Então, olha, esse 3 fatorial de cima com esse 3 fatorial de baixo, eles se cancelam, né? Para simplificar essa operação que eu estou fazendo. Do outro lado agora, então a gente vai ter o 8 fatorial, a gente vai desenvolver até o maior daqui de baixo. O maior é o 5. Então, a gente vai fazer 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Embaixo, o 5 fatorial se mantém, porque a gente vai cancelar ele daqui a pouco. E o 3 fatorial eu já vou abrir ele. 3 vezes 2 vezes 1. Então, o 5 fatorial que está aqui em cima com o 5 fatorial que está aqui embaixo, eles se cancelam, certo? Vou apagar aqui o iniciozinho aqui, para a gente poder continuar. Então, aqui vamos puxar aqui para cima para a gente continuar. Olha, então a gente tem aqui o seguinte. Em cima, 6 vezes 5 vezes 4. Embaixo, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. E em cima tem o 6 também. Então, eu posso cancelar esse 6 com esse 6. Vai sobrar só 5 vezes 4. 5 vezes 4 é igual a 20. Então, essa parte aqui deu 20. Vezes. Agora, vamos ver do outro lado. Ó, mesma coisa. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Tem o 6 em cima. Então, vamos cancelar esse 6 com esse 6. Vai sobrar 8 vezes 7. 8 vezes 7 é igual a 56. Então, a gente vai ter que o resultado final vai ser 20 vezes 56. 20 vezes 56 vai dar o valor de 1.120.
Então, esse vai ser o valor final. Logo, a alternativa correta dessa questão, quantas maneiras pode se formar uma comissão de formas diferentes, vai ser a letra A, 1120. Certo? Alguma dúvida? Utilizem o chat aí. Já apareceu alguma dúvida, Matheus? Se tiver, pode ativar o microfone aí e me falando. Por enquanto ainda não, professor. Certo. Peraí, Maria, você quer alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Vamos continuar então. Exercício número 4. Esse exercício é do Enem de 2017. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez. Professor, Oi. o senhor pode voltar na conta anterior, fazendo um favor? Sim, claro. O que você não entendeu, Maria? Ela falou que ela não entendeu muito bem como que faz a conta, professor. Qual conta, Maria? Ativa o microfone aí, por favor. Você entendeu como que faz essa primeira parte de montar? Professor, Oi. ok. Eu entendi como é que monta, que aí em cima é o 6 fatorial, o outro fatorial e a diferença. Aí Uhum. multiplica pela mesma parte, a mesma montagem da outra. Aí eu não entendi muito bem que foi cortando o 6, o 2. Certo. Essa parte de baixo que você ficou um pouco confusa. Isso. Certo. Então vamos fazer ela de novo. Só um minuto. Então vamos lá. Olha, então essa parte de montar você conseguiu entender. Tudo bem. Sim. Agora a gente vai, eu vou puxar ela aqui para cima só para facilitar então. Olha, o 6 fatorial, a gente vai desenvolver, todas as vezes que a gente for trabalhar com combinação e arranjo, a gente vai desenvolver ele até o maior do que tiver embaixo. Por quê? Porque a gente quer cancelar para simplificar, para facilitar as contas. O que é cancelar? Que é quando eu estou dividindo um número por outro igual. Quer dizer que vai dar 1 a divisão, então não vai alterar nada na minha multiplicação. Então a gente vai ter aqui o 6 fatorial. O que é o 6 fatorial? É o 6 vezes 5 vezes 4 vezes. Aí a gente continuaria, né? 3 vezes 2 vezes 1. Só que como 3 é o maior que tem aqui embaixo, né? Os dois são iguais, mas o maior é o 3. Então a gente vai parar no 3 fatorial. Certo? Tudo bem até aí? Sim. E vou dividir por esses mesmos termos. Só que o primeiro eu vou desenvolver ele. 3 fatorial. O que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Vezes. O outro 3 fatorial vai continuar como 3 fatorial. Tudo bem até aí? Sim. O que eu estou fazendo agora? Eu estou percebendo que em cima tem 3 fatorial, embaixo também tem 3 fatorial. Então quer dizer que eu posso simplificá-los. Vou cortar eles aqui. Quer dizer que 3 fatorial dividido por 3 fatorial é 1. Então eu posso tirar ele da minha divisão. Tudo bem? Sim. O que acontece? Embaixo eu tenho 3. Desculpa, deixa eu desfazer aqui que escorregou aqui um pouquinho. Embaixo, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a quanto? 3 vezes 2 vezes 1? Isso, 6. 6.
Então, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Em cima não tem 6? Sim. Então, eu posso cancelar esse 6 com esse 6. Certo? Certo. O que sobrou ali? 5 vezes 4. 5 vezes 4. Então, 5 vezes 4 é igual a quanto? 20. 20. Então, do lado de cá ficou 20. Certo? Sim. Ó, isso daqui a gente está desenvolvendo isso, que deu 20. Certo? Sim. Beleza. Agora vamos fazer a outra coisa aqui, o 8 fatorial ali. A gente tem aqui, vou desenvolver o 8 fatorial até o maior do que está embaixo. O maior que está embaixo é o 5, concorda? Sim. Então a gente vai ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Aí eu não vou continuar desenvolvendo, porque 5 fatorial é o maior, que é o que eu vou conseguir cancelar embaixo. Dividido por o 5 fatorial, eu vou manter, porque é ele que eu vou cortar. O 3 fatorial eu posso abrir ele, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Sim. O 5 fatorial que está em cima é o mesmo 5 fatorial que está embaixo. Então, eu posso cancelar esse 5 fatorial com esse 5 fatorial. Ok? Sim. O 6, mesma coisa, ó. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Certo? Sim. Então, eu posso cancelar esse 6 com esse 6. O que vai sobrar? O 7 vezes 8. 7 vezes 8, que é igual a 56. 56. Então, desse lado de cá, ficou 56. Então, a gente tem que isso daqui, né, é o que a gente estava desenvolvendo, e que deu 56. Então, o resultado final nada mais é do que 20 vezes 56, que vai ser igual a 120. 1.120. Ok? Sim. Esclareceu a dúvida? Sim. Ótimo, então. Então, vamos continuar. Então, voltando aqui para o exercício número 4, do Enem de 2017. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Então, olha, se eu tenho 2 jogadores, dá para fazer uma partida. Se eu tenho 3 jogadores, dá para fazer 3 partidas. Se eu tenho 4 jogadores, dá para fazer 6 partidas. Se eu tenho 5 jogadores, dá para fazer 10 partidas e assim por diante. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Então, eu quero saber, continuando aqui, se for 8, quantas serão? Né? Então, aqui, a gente vai ter que ter uma jogada de perceber o seguinte, né? Existem 2 formas da gente interpretar isso daqui, e aí é aquele momento que você vai ter que ser o mais rápido possível ali, porque o vestibular, a gente está lutando contra o tempo, né? A gente percebe o seguinte, vamos chamar os jogadores de A, B, C, né? Então, se eu tenho 2 jogadores, ou seja, eu tenho o jogador A e o jogador B, então são 2 jogadores, só tem como ter uma partida. Por quê? Só o A que tem como jogar com o B e vice-versa, né? Faz diferença o A jogar com o B ou o B jogar com o A? Não faz diferença. Então, eu vou ter uma única partida. Então, com 2 jogadores, formam uma única partida. Se eu acrescentar um novo jogador, o jogador C, eu posso ter o A jogando com o B jogando com o C
e o A jogando com o C. Então, eu posso ter 3 partidas diferentes. Então, com 3 jogadores, 3 partidas diferentes, certo? Vamos supor que eu acrescente, então, mais um, né? Vamos supor que, além do C, agora, eu vou ter também o jogador D. Então, a gente vai ter A, B, C, D. O A joga com B, o B joga com o D, o C joga com o D, o A com o C, o A com o D, o B com o C. Então, eu tenho 6 possibilidades de jogos diferentes. Então, com 4 jogadores, 6 possibilidades. A gente pode ir interpretando isso como se eu estivesse ligando todos os vértices dessas figuras que são formadas com esses pontos, né? Então, se eu tenho 4 pontos, eu tenho 6 formas de ligação diferentes, né? Então, é uma forma da gente interpretar. Uma outra forma que a gente pode interpretar é a ideia de combinação. Lembra que desde o início eu estou falando assim, olha, não faz diferença se o A joga com o B ou o B joga com o A, não altera nada? Então, eu vou ter a ideia de combinação. Que forma de combinação? Bom, eu tenho 8 pessoas no total, que é o que eu quero achar, né? Então, eu vou ter uma combinação de 8, que é o total que eu tenho, e eu quero formar o quê? Duplas, né? Para jogar videogame eu preciso de duplas. Então, eu quero saber de quantas formas diferentes eu posso formar essas duplas. Então, eu quero uma combinação de 8, 2. E é a partir deste cálculo que a gente vai saber de quantas formas diferentes a gente pode pegar esses 8 jogadores e montar partidas, né? Porque a gente precisa de 2 jogadores para cada partida. Então, a gente vai ter aqui 8 fatorial sobre o outro elemento, que é o 2 fatorial, vezes a diferença. 8 menos 2, 6. Então, 6 fatorial. Aquela mesma ideia que a gente estava trabalhando no exercício anterior. Quando eu vou resolver fatorial, eu vou desenvolver até no máximo aquele maior que tiver embaixo. Então, como o maior é 6, a gente vai fazer 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Dividido por 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, eu já vou pôr 2 aqui. Vezes 6 fatorial. Olha, a gente sempre quer simplificar. Então, 6 fatorial com 6 fatorial, simplificou, certo? Se eu quiser, eu já posso simplificar aqui também. Então, vai de acordo com o seu domínio dessa ideia de simplificação. Então, por exemplo, eu posso simplificar parte dos elementos também. Então, olha, o 8 dá para dividir por 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4. Então, eu vou cancelar esse 2 e esse 8, e no lugar do 8 aqui vai ficar 4. Então, quando eu cancelei 8 dividido por 2, sobrou 4. Então, sobrou 4 vezes 7, que é igual a 28. Então, quer dizer que a combinação de 8 e 2 vai dar 28. Então, existem 28 partidas diferentes que podem ser formadas com esses 8 jogadores. Então, a alternativa correta é a letra E, 28. Alguma dúvida? Professor, posso só complementar com outro tipo de resolução? Pode sim, Matheus. Vocês estão vendo que ali na quantidade de jogadores está aumentando de 1 em 1. E no número de partidas também está sendo uma progressão que vai aumentando de uma determinada quantia em uma determinada quantia. Então, se você vê que eles são proporcionais ali, você percebe que no número de partidas aumenta do 1 para o 3, aumenta 2, do 3 para o 6, aumenta 3, do 6 para o 10 aumenta 4, do 10 para o 15 aumenta 5 e do 15 para o 21 aumenta 6. Então, teoricamente, para a próxima, aumentaria, se a primeira aumenta 2, 3, 4, 5, 6, a outra vai aumentar 7. Então, do 21 para a oitava quantidade de jogadores, quando tem 8 jogadores,
aumentaria para 28. Então, essa resolução, vocês conseguiriam fazer até sem precisar fazer as contas. Só de uma forma de raciocínio lógico. Sim, exatamente. Então, todas as vezes que a gente vai resolver um problema de matemática, pessoal, ele não tem uma única forma de você chegar ao resultado. Né? Você pode pensar em várias formas diferentes. Cada um vai ter um domínio diferente. Por exemplo, esse primeiro que eu comecei a fazer aqui é um domínio de geometria, né? Que você vai olhar vértices das figuras que vão ser formadas com esses pontos. A outra, a gente está trabalhando o princípio de contagem, né? Análise combinatória. A ideia que o Matheus trouxe para a gente, a ideia de progressão aritmética. Então, cada forma vai chegar ao mesmo resultado. Então, não se preocupem de querer achar uma forma pronta de resolver. Sempre use aquilo que você mais domina. Tudo bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, vamos continuar aí. Exercício número 5. Esse exercício, ele é do Enem de 2015. Em uma central de atendimento, 100 pessoas recebem senhas numeradas de 1 até 100. Então, cada um vai receber uma senha, né, de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual a probabilidade da senha sorteada ser um número de 1 a 20? Então, olha, a gente está trabalhando com probabilidade. E eu quero saber qual a probabilidade dessa pessoa que vai ser sorteada ser um número de 1 a 20. Bom, então, para a gente poder resolver isso daqui, a gente vai utilizar a ideia lá da lei de Laplace, né? O que é a lei de Laplace? Professor do céu, que nome é esse? Nada mais é do que a lei da probabilidade, onde a gente fala que a probabilidade de um determinado evento vai ser o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos totais, né? Então, o número de casos favoráveis, que é aquilo que eu quero. O que é favorável? Ser sorteado o número de 1 a 20. Quais são as chances de acontecer o sorteio do número de 1 a 20? Ora, pode ser 1, 2, 3, até 20. Então, existem 20 possibilidades, né? Dessas 20 possibilidades, quantos são os casos totais? Ora, não são senhas de 1 a 100? Então, os casos totais são 100. Então, a gente vai ter que a probabilidade é de 20 em 100. Nesse caso, já vai sair a resposta direta, né? A gente vai ter que a resposta correta vai ser a letra C. 20 em 100. Se perguntasse para a gente também, pode aparecer como forma de porcentagem. Então, 20 sobre 100 é a mesma coisa que 20%, certo? Então, existe 20% de chance da senha sorteada ser um número de 1 a 20. Ok? Tranquila essa, né? Alguma dúvida? Continuando, então. Exercício número 6. Só um minuto. Exercício número 6. Esse é da PUC, né, a Pontífice Católica, lá do Rio de Janeiro, de 2013. Jogamos uma moeda comum e um dado comum. Quando a gente está falando de moeda comum e dado comum, quer dizer que não é nenhum jogo de azar, né? Onde a moeda e o dado vai cair em determinada face. A gente não sabe qual que vai cair. Então, comum quer dizer que é qualquer uma. A probabilidade, então a gente vai estar trabalhando com probabilidade de novo, de sair um número par e a face coroa é... Então, olha, vamos começar uma coisa de cada vez. Primeiro a gente jogou a moeda, né? A gente tem a moeda ali. A moeda, a gente viu que jogar a moeda, ou ela vai sair cara ou ela vai sair coroa,
né? Então, a probabilidade de sair coroa na moeda, coroa só tem uma. Então, uma. E o número total de casas é 2, porque pode sair cara ou coroa. Então, a probabilidade de sair coroa é de 1 em 2, certo? E a probabilidade... Agora a gente vai jogar o dado. O dado, né? Eu quero que saia um número par. O número par, eu tenho no dado o 2, o 4 e o 6. Então, a gente tem 3 possibilidades, de um total de 6 possibilidades que o dado tem. 3 em 6, eu posso simplificar isso daqui por 3, que vai dar meio. Então, quer dizer que a probabilidade de sair par é meio também. Lembra da ideia que a gente acabou de falar do E? Ó, jogamos uma moeda com e um dado. Quer dizer que jogou os dois. Não foi um ou outro, foram os dois. Então, se eu quero achar a probabilidade de sair um número par e sair uma face coroa, né? Eu vou ter que multiplicar essas probabilidades. Então, a gente vai ter meio vezes meio. Que vai dar, se eu for trabalhar com fração, 1/4. 1/4, vamos pensar no dinheiro. R$1 dividido para 4 pessoas vai dar 25 centavos para cada pessoa. Então, 1/4 é igual a 0,25, certo? Então, a resposta correta, nesse caso, vai ser a letra C, 0,25. Posso trabalhar também com decimal, professor? Meio é 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,25 do mesmo jeito, certo? Você vai trabalhar com aquilo que você achar mais fácil. Eu geralmente gosto de trabalhar mais com a fração para depois transformar em decimal, porque a fração a gente está trabalhando com números inteiros, né? No numerador e no denominador. No decimal, a gente vai ter que usar a ideia de vírgula. Então, às vezes, pode confundir um pouco, principalmente quando a gente está pensando no vestibular, que é um momento que você vai estar um pouco mais tenso, você vai ter menos tempo para estar pensando. Então, sempre vamos tentar otimizar o tempo, ok? Alguma dúvida nessa daí? Então, vamos continuar. Questão número 7. Essa questão é da Unicamp de 2017. Um dado não tendencioso quer dizer que, de novo, é um dado comum, que não vai ter tendência a cair em determinada face, é um dado normal. Então, isso é importante a gente saber, porque se ele for tendencioso, quer dizer que uma das faces sempre vai ter mais chance de cair do que a outra, às vezes porque tem um peso ali, e entre outras coisas que podem ser alteradas no dado. Então, é sempre importante ter essa informação. Então, um dado não tendencioso, normal, de 6 faces, porque existem dados que não são de 6 faces, né? Será lançado 2 vezes. Então, a gente tem um dado que vai ser lançado 2 vezes. A probabilidade, então a gente vai calcular a probabilidade de novo, de que o maior valor obtido nos lançamentos seja menor que 3 é igual a... Então, olha, o que a gente tem aí? A gente tem que esse mesmo dado vai ser lançado 2 vezes. Então, eu vou lançar uma vez e vou lançar outra vez, certo? Lancei a primeira vez. Vamos pensar na primeira vez que eu lancei o dado. Qual a probabilidade que o valor obtido seja menor que 3? Para ser menor que 3, não pode ser igual a 3, tem que ser exatamente menor. Então, pode ser 1 ou 2. Então, existem 2 possibilidades dentro do total que é 6. Então, 2 em 6. Posso simplificar essa fração aqui por 2, que vai ser igual, 2 dividido por 2, 1, 6 dividido por 2, 3. Então, a probabilidade de sair um número menor que 3 no primeiro lançamento é de 1/3. E no segundo lançamento, não é o mesmo dado?
então também vai ser 1/3. Só que eu lancei 2 vezes, né? Eu quero que nas duas sejam menor que 3, ou seja, numa e na outra. Então, eu vou fazer 1/3 do primeiro lançamento. Empolguei. Opa! Deixa eu arrumar aqui, né, pessoal? Então, vamos lá de novo. 1/3 do primeiro lançamento, vezes, porque eu quero os dois sejam um e outro, vezes 1/3 de novo. Então, a gente vai ter 1 vezes 1, 1, 3 vezes 3, 9. Então, a chance de ser nos dois lançamentos menor que 3 vai ser de 1 em 9. Ou seja, a opção correta é a letra D, 1/9. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo também, né? Por fim, exercício número 8, nosso último exercício da aula de hoje. O Enem, segunda aplicação de 2017. Uma aluna estuda numa turma de 40 alunos. Em um dia, essa turma foi dividida em 3 salas, A, B e C, de acordo com a capacidade das salas. Na sala A ficaram 10 alunos, na sala B 12 alunos e na sala C 18 alunos. Será feito um sorteio no qual primeiro será sorteada uma sala e depois será sorteado um aluno dessa sala. Qual a probabilidade de que essa aluna específica seja sorteada, sabendo que ela está na sala C? Bom, então, olha, a gente tem muita informação aí para poder interpretar. Primeiro, eu sei que vão ser feitos 2 sorteios. Primeiro, selecionando uma sala e depois sorteando o aluno, né? Então, primeiro, qual a probabilidade da sala que essa aluna está, que é a sala C, seja sorteada? Bom, existe uma única sala C, então a probabilidade vai ser de 1 em quantas salas são? 3. Então, a probabilidade da sala C ser sorteada é de 1 em 3. Beleza. E lembra que vai acontecer uma coisa e outra? Então, vai ser multiplicação. Então, eu vou multiplicar pela... Qual que é a chance da aluna ser sorteada dentro da sala C? Bom, na sala C tem quantos alunos? Tem 18 alunos. Então, ela vai concorrer só com esses 18 alunos, não com os 40, né? Então, a gente vai ter que é uma única aluna, então, 1 em 18, que é o número total de alunos dentro da sala C. Então, eu vou multiplicar essas probabilidades. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 18 vai dar 54. Então, a chance dela ser sorteada, sabendo que ela está na sala C, é de 1 em 54. Então, a alternativa correta é a letra D, 1 em 54. Certo? Uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, aproveitando essa questão, é o seguinte: quando a gente está trabalhando com questões do Enem, eu sempre gosto de falar isso para os alunos se prepararem. Por quê? No Enem, a gente está trabalhando com uma coisa chamada de teoria de resposta ao item. O que é a teoria de resposta ao item? É o TRI. O que significa isso? Significa que quando você vai marcar uma das 5 opções, no caso do Enem é de A até E, sempre você vai achar opções parciais daquilo que você calculou. Então, por exemplo, se você calculou lá a probabilidade da sala, que é 1/3, olha 1/3 aqui. Tem a resposta.
Ah, mas eu quero a probabilidade da sala, que é 1 em 18. Olha ela aqui. Também tem a resposta. Ah, eu quero a probabilidade de olhando lá, que é uma aluna numa turma de 40. Tem a resposta. Certo? Então, e tem uma outra resposta que às vezes pode ser absurda, que é no caso 7, 18. De acordo com essa resposta, eles conseguem determinar se você tentou fazer e não terminou, no caso, as 3 primeiras respostas. Quer dizer que as 2 primeiras você fez interpretando errado, desculpa, não terminando de calcular. A terceira, você interpretou errado, mas tem possibilidade de você interpretar dessa forma. A quarta é a resposta correta. E a quinta é uma resposta absurda. Então, o que significa isso? Significa que na teoria de resposta ao item, se você marcou a letra E, significa que você chutou. Você não tentou fazer, você não interpretou, você apenas chutou, certo? Porque não tem como achar esse resultado. Então, dentro da teoria de resposta ao item, a gente sempre vai estar observando que existem respostas parciais. Então, você precisa observar até na hora de chutar se faz ou não sentido aquela questão, certo? Lógico, por que eu estou falando isso? No Enem, você tem uma quantidade enorme de questões de matemática, né? Hoje em dia eu não sei se são 45 questões de matemática, não lembro mais, porque já mudou bastante vezes o formato da prova do Enem. Mas é uma quantidade muito grande de questões. Se você pega e chuta, né, porque às vezes não deu tempo, ou você não conseguiu pensar naquele momento a questão, você precisa interpretar como que você vai chutar, pelo menos. Não adianta chutar em qualquer resposta, tem que ser uma resposta, pelo menos, que faça sentido. Isso porque, se a questão for considerada fácil, e você chutar e errar, você perde muito mais pontos do que você acertar uma questão fácil. Então, a ideia é acertar todas as questões fáceis e, caso seja necessário, chutar apenas as difíceis. Por quê? Se você acertar uma fácil e errar uma difícil, significa que você sabe até determinada parte e ficou faltando um pouco de conhecimento ali. Mas, se você acerta uma difícil e erra uma fácil do mesmo conteúdo, significa que você chutou. Como que você acertou uma difícil e errou uma fácil se usa os mesmos conhecimentos? Não faz sentido. Então é isso que é a teoria de resposta ao item. Depois, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre o TRI, é uma forma de vocês estarem interpretando como vocês vão fazer a prova do Enem. E isso não vale apenas para as questões de matemática. Isso vale para todas as questões do Enem, certo? De qualquer disciplina. Então, vale a pena pesquisar para vocês se prepararem para quem for fazer o vestibular. Tá bom? Alguma dúvida? Bom, então, essa foi a aula de hoje, né? A gente trabalhou aí com essa resolução de exercícios. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar, utilizem o chat, utilizem os comentários do YouTube. A aula vai ser disponibilizada também no Conexão Escola. Então, tentem refazer os exercícios, tentem estudar um pouco mais, procurem exercícios de vestibulares para tentar fazer também. Isso vale muito a pena. Matemática, pessoal, eu brinco assim, que aprender matemática é a mesma coisa que andar de bicicleta. Não tem como você andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta, sem subir numa bicicleta, sem tentar, sem se esborrachar no chão. Então, aprender matemática é a mesma ideia. Você só consegue aprender treinando, fazendo, quebrando a cara muitas vezes mesmo, e tentando e recomeçando de novo, tá? Então, quanto mais prática você fizer, ou seja, quanto mais você treinar, mais habilidade você vai ter para resolver problemas diferentes, certo? Eu e o Matheus, a gente está aqui como professores de vocês, não quer dizer que quando a gente bate o olho num problema, a gente já consegue resolver ele de primeira, tá? A gente consegue ter formatos diferentes de questões que a gente já fez um dia que se parecem, para poder interpretar. Não significa que é 100% de chance que a gente vai acertar,
mas significa que a gente tem uma chance muito maior do que se a gente nunca tivesse feito exercícios parecidos com aqueles, certo? Você quer falar alguma coisa, Matheus? Sobre isso, a lista de exercício que existe, tanto no PET quanto as que o professor dá, é muito boa para vocês também terem essas experiências. Então, se vocês fazem essas listas e tudo mais, vocês vão acabar vendo que vocês vão começar a repetir algumas ideias de um exercício ou de outro, para que vocês consigam aprimorar o seu conhecimento naquela área. Então, as listas de exercícios servem realmente como um estudo para que você tenha um domínio maior daquele assunto. Só isso que eu queria complementar, professor. Ótimo, pessoal. Então, muito obrigado por vocês terem participado com a gente até aqui, tá? Aproveitem, compartilhem com os colegas o vídeo, tentem alcançar o máximo de gente possível para estar estudando com a gente aí, tá bom?